Pois eu vou conversar agora com a doutora Andressa Azeredo. Doutora, essa questão da oncologia, né? São coisas importantes aí que nós temos conversado, mas naturalmente que a oncologia, como toda a ciência médica, tem uma certa evolução, ela vem crescendo do ponto de vista de disposição de tecnologias e avanços científicos para ajudar no combate ao câncer de mama. Quais são os principais avanços que nós temos? Silvio, obrigada pela pergunta. Assim, do ponto de vista geral, nós tivemos muitos avanços em cirurgia, técnicas de radioterapia, mas como oncologista eu teria que ressaltar basicamente 2 pontos. O primeiro deles é que através, das técnicas moleculares, da avaliação genômica, ferramentas genômicas, nós conseguimos compreender ou refinar melhor quem são as mulheres que realmente precisam de quimioterapia, porque não são todas. E eu digo que um dos meus maiores prazeres do consultório é quando eu digo para uma mulher que ela não vai precisar fazer quimioterapia, porque ela conseguiu fazer o diagnóstico ainda numa fase precoce, ela tem altíssimas chances de cura. Por outro lado, nós também aprendemos aquelas mulheres que precisam de um tratamento mais intenso, para que fiquem curadas, como a incorporação da imunoterapia no tratamento do câncer de mama, especialmente do subtipo triplo negativo. E eu não posso deixar de mencionar os avanços, que ainda é uma ciência em construção, um conhecimento em construção, que é o melhor entendimento da genética do câncer, das mutações herdadas, porque dessa forma a gente pode prevenir o aparecimento da doença e ao mesmo tempo utilizar terapias-alvo, medicações que vão agir diretamente naquela mutação. Doutora, naturalmente que riscos existem, para o aparecimento da doença. Quais os principais que a senhora detecta e que já são hoje estudados pela ciência? Nós temos os fatores de risco clássicos, que a gente chama de hormonais, que são, primeiro, sexo feminino. A gente sabe que 1 a cada 12 mulheres vai acabar desenvolvendo câncer de mama, uma menarca ou idade da menstruação precoce, uma menopausa tardia, não ter filhos, ou ter filhos em idade tardia, que é com a inserção da mulher no mercado de trabalho, isso é uma realidade que nós temos vivido. Além disso, a questão genética, que eu já comentei, mas acho que a gente não pode deixar de falar sobre o estilo de vida, que é essa epidemia de obesidade que nós estamos vendo. Então, esse tem um impacto muito importante no aumento da incidência do câncer, além do sedentarismo e do consumo de álcool. Nós sabemos que 2 doses de álcool por semana já aumentam consideravelmente o risco do desenvolvimento do câncer de mama. 2 por semana? 2 doses. Seriam o equivalente a 2 latinhas de cerveja, poucos ml de vinho, 2 vezes na semana. Outra coisa importante, doutora, é a questão da mulher conhecer o próprio corpo, Ela tem essa rotina de cuidado e de observação do próprio corpo. Como é que isso acontece e como é que a senhora orientaria as mulheres a partir de agora a ter este procedimento? Isso é muito importante, acho que a gente tem que conhecer todos os nossos padrões, A gente, desde o padrão intestinal, porque qualquer mudança pode representar alguma coisa. No mês do Outubro Rosa, a gente não pode deixar de falar daí do autoexame das mamas, O autoexame das mamas, ele não substitui, de maneira alguma, a mamografia ou um exame clínico realizado pelo médico, mas, de fato, é muito importante que a gente conheça e que a gente faça de uma maneira, com uma certa rotina no banho ou em algum momento que a gente esteja confortável, a palpação, olha a simetria, a ver se os mamilos estão ok, assim, a mesma coisa em relação ao padrão menstrual. Lembrando que o Outubro Rosa, a gente acaba falando mais sobre câncer de mama, mas eu sempre gosto de lembrar que é um mês em que a gente tem que ressaltar o cuidado com a saúde da mulher como um todo. É o mês dela também fazer a coleta do preventivo, o exame ginecológico, medir os níveis de pressão arterial e avaliar o perfil metabólico, como glicemia, taxas de colesterol, enfim. Doutora Andressa, existem, em todas as áreas, existem certos tabus, Existe também nessa área da questão do câncer, e um deles é aquele que denuncia que as mulheres ficariam sem cabelo, digamos, no tratamento do câncer. Isso é verídico? Existem casos desses ou isso não passa apenas de um tabu? Silvio, nem todas as quimioterapias levam à perda de cabelo. Mas nós temos hoje uma técnica que se chama crioterapia capilar, em que a gente usa basicamente isso, é um aparelho, desenvolvido com toda a segurança e mais ou menos ajustado, em que a gente coloca uma touca, chama touca gelada, que vai resfriar o couro cabeludo, vai fazer um fechamento dos vasos, a gente coloca ela antes de começar a quimioterapia e mantém ela por 1 hora depois do término da quimioterapia, e com isso chega menos quimioterapia ao couro cabeludo. E dessa forma a gente faz com que as mulheres percam menos de 50% do cabelo. E um fenômeno que a gente vê claramente no nosso dia a dia é que
Enquanto antes uma mulher que perdia todo o cabelo demorava muito tempo para crescer. Agora, as mulheres que utilizam dessa técnica, que nós temos disponível aqui na Oncoclínicas, o cabelo em 1 mês, 45 dias após o término da químio, já está com aquele cabelinho cheio de novo. Isso é muito prazeroso poder oferecer isso para as pacientes. Qual é a mensagem final que a senhora daria para essas mulheres? A mensagem principal é a atividade física. A atividade física é um dos únicos fatores, além das medicações, que comprovadamente reduzem a incidência da mulher desenvolver um câncer e, inclusive, da paciente que já teve o diagnóstico apresentar recidiva da doença. Então, a atividade física, que é preconizado, é 150 minutos por semana, ou seria 3 vezes de 50 minutos. Antes se falava muito só no aeróbico, hoje a gente sabe que exercícios de carga também são muito importantes, mas assim, o mínimo que ela puder fazer já vai ser muito bom. Então, diminuir o consumo de álcool, tentar ter uma dieta mais saudável, tentar manter o peso, mas, de fato, praticar atividade física, incorporar a atividade física na sua rotina.